quero dar as boas-vindas a você que nos assiste pela internet. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de compartilharmos juntos a palavra de Deus. Vamos àquilo que Deus tem a falar à nossa vida. Nós estamos na segunda parte da mensagem que iniciamos pela manhã, que tem como tema uma advertência de Deus. Eu comentava pela manhã que esta mensagem nasceu de uma pergunta que não quer calar. O que está acontecendo com o povo de Deus? Deus tem advertências sérias para o seu povo. E nós vamos compartilhar juntos, como começamos pela manhã, sobre este assunto. Uma advertência de Deus, segunda parte. Diz a palavra de Deus em Malaquias, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, contra o povo do Senhor, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Que essa palavra nos traga orientação e que fortaleça nossas convicções. Vamos orar. Precioso Deus, nós te louvamos, ó Deus, nesse momento tão especial. O momento mais importante, Senhor, do nosso culto, da nossa reunião. Porque é nesse momento que Tu fala a nossa vida, Senhor. Que Tu nos orienta, que Tu nos mostra, Senhor, o caminho certo a seguir. Que Tu nos abençoa, que Tu nos motiva, mas é nesse momento que também Tu nos adverte, Tu nos traz alertas. Meu Deus, que cada pessoa aqui esta noite esteja, Senhor, atenta, com o seu coração aberto, a sua mente, Senhor, aberta para receber a Sua palavra. Usa-me, Deus, como instrumento. Nada posso fazer se não for, Senhor, aquilo que vem dos céus. Por isso, Deus, usa os meus lábios para falar ao Teu povo e que todos nós saiamos daqui com um entendimento claro a respeito da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, diaconisa. Amados irmãos, igreja do Senhor, povo eleito, povo escolhido por Deus, povo chamado para uma santa vocação, aqueles que são ministros de uma nova aliança, aqueles que foram separados por Deus para obedecer, para fazer boas obras e para serem edificados e santificados. Nós vimos pela manhã a atualidade da mensagem de Malaquias. Malaquias foi um profeta que viveu após os reinados de Neemias e que seu nome significa mensageiro de Deus. Nós vimos também na primeira parte da mensagem que à época de Malaquias o templo já havia sido reconstruído, mas o culto que era celebrado ao Senhor estava sendo oferecido, mas de forma relaxada. Havia um desleixo. Tanto o sacerdócio como o povo estavam em profunda sonolência, uma letargia espiritual. O povo estava vivendo, na verdade, um grande ceticismo. As pessoas estavam perdendo aquela confiança. As pessoas estavam céticas com relação àquilo que Deus poderia fazer, a despeito de tudo aquilo que Deus fazia, de tudo aquilo que Deus manifestava. Malaquias mostrava, então, através de uma palavra e uma mensagem contundente, através de um ensino, que o conceito de aliança não poderia se perder.
era fundamental na vida do povo de Deus. Tanto que a maneira como Malaquias colocava a mensagem de Deus, ou aquilo que Deus o colocava no seu coração para que ele falasse ao povo, é como se um pai estivesse falando a um filho. Ele diz em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Isso Deus falando ao povo. E ele fazia uma pergunta: se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então vejam a pergunta solene e séria que Deus fazia ao povo. Na sequência diz a palavra, diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Então, Malaquias usa um estilo de confronto, mas não um confronto simples, um confronto poderoso, porque aquilo que ele dizia estava sendo dito não pelos seus lábios, mas os lábios de Malaquias estavam sendo usados por Deus. É como se Deus estivesse chamando o seu povo a uma audiência, como se for uma audiência mesmo diante de um juiz. E nessa audiência, nós vimos pela manhã, uma audiência divina. Deus traz, através da vida do profeta, 3 tipos de confrontações. Nós vimos pela manhã que Deus fazia afirmações com relação a tudo o que estava acontecendo. Deus interrogava e Deus também contestava todos os procedimentos do povo, todas as atitudes incorretas. Tanto que diz a palavra em Malaquias 1,7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então era desta forma que as pessoas estavam encarando a obra de Deus. Era desta forma que as pessoas estavam vendo a palavra do Senhor, a pregação, a obra de Deus, um total descaso, um desleixo, uma falta de dedicação, uma falta de cuidado, uma falta de amor. Do começo ao fim desse pequeno livro de Malaquias, o profeta faz sempre um apelo. O apelo é para que o povo se arrependa das práticas erradas, das atitudes erradas, da falta de amor, da falta de dedicação. E para que, acima de tudo, o povo voltasse a ter uma vida de intimidade com Deus, de envolvimento com a obra do Senhor. O livro de Malaquias nos traz mensagens importantes. Mas que mensagens Deus quer passar ao seu povo no dia de hoje, através dessa palavra em Malaquias? E nós começamos a ver pela manhã algumas mensagens. A primeira, nós vimos que Deus quer passar uma mensagem solene ao povo do Senhor. Uma mensagem séria, uma mensagem extremamente importante. Nós vimos que Deus promulgou uma sentença. A mensagem não é uma mensagem simples. A mensagem, na verdade, é uma sentença de Deus. Não é uma mensagem consoladora. Não é uma mensagem em que, olha, eu vou derramar bênçãos. É uma mensagem de profundo confronto, de censura e de crítica. Essa mensagem solene de Deus foi porque havia 2 principais males na época de Malaquias. O formalismo, como nós vimos de manhã, e o ceticismo. As pessoas eram muito formais, não tinham Deus como um pai, mas tinham Deus numa distância muito grande. Existem muitos lugares hoje, existem muitas igrejas que Deus é tratado desta forma. A palavra de Deus diz que hoje, amados, nós vivemos uma dispensação que o véu foi rasgado de cima a baixo. O acesso que nós temos a Deus agora não é necessário mais através de um sacerdote. Deus abriu a possibilidade de eu e você glorificarmos o seu nome, exaltarmos o seu nome, nos dirigirmos a Ele como Ele, nosso Pai,
o nosso paizinho, o nosso abapai. Mas havia um formalismo. E o formalismo levou o povo a ser cético, a começar a colocar descrédito naquilo que Deus poderia fazer, a não acreditar mais, a duvidar da palavra do Senhor. Os males que nós estamos aqui comentando têm prejudicado muito o povo de Deus nos dias de hoje. Tudo que tem acontecido, por isso que esta pergunta, ela ecoa de uma forma bastante forte na mente, no coração de muitos líderes. O que tem acontecido no povo de Deus? O que está havendo? Por que as pessoas estão agindo desta forma? Por que há tanto ceticismo? Por que não vemos mais Deus agir como Deus agia antigamente? Porque as pessoas estão formais, estão céticas. Não acreditam que Deus está passeando no meio da igreja. Não acreditam que elas podem entrar por essa porta com uma doença e sair daqui curada. Para que isso aconteça, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé, amados, que quando orarmos por uma pessoa, essa pessoa já está curada. Nós precisamos ter fé de quando viemos para a igreja com um problema, nós vamos deixar o problema aqui e vamos sair com uma solução. Nós precisamos rever conceitos, porque o ceticismo tem tomado conta do povo de Deus. A mensagem mostra uma mensagem de autoridade. A mensagem passada por Malaquias, ela tinha também um destino claro. Ela não estava sendo dirigida a pessoas de uma forma geral, ela estava sendo dirigida diretamente para o povo de Deus. Malaquias entrega uma sentença pronunciada pelo Senhor contra o seu povo. E o que acontecia na época é que Israel, o povo de Deus, alegrava-se quando Deus julgava as nações ao seu redor, aqueles que eram seus inimigos. Quando Deus manifestava o seu poder e derrotava um povo que era contrário ao povo do Senhor, havia alegria. Mas quando chegou a hora de Deus indagar o seu povo, por que eles estavam agindo de forma errada, aí eles não gostaram. Eles acharam injustiça. No segundo ponto desta manhã, nós vimos que Deus mostra o seu amor eletivo. E nós sabemos que eletivo refere-se à eleição, está ligado à eleição. E nós vimos em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 2, como vimos no nosso texto base, e Deus começa este versículo dizendo: eu vos tenho amado. Deus, amados, não nos amou por causa das virtudes que Ele viu em nós. Deus não nos amou porque nós somos pessoas bonitas. Deus não nos amou porque nós somos bem apessoados. Deus não te amou porque você é uma pessoa inteligente. Deus não te amou porque você tem belos olhos. A causa do amor de Deus não está nas pessoas. A causa do amor de Deus está no próprio Deus, como nós vimos pela manhã. Não fomos nós que o escolhemos. Foi Ele que nos escolheu. Tanto que a palavra de Deus é clara quando diz em João 15,16, nós estamos fazendo um breve resumo para que todos entendam. A respeito disso, ele diz: olha, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E uma vez que nós fomos escolhidos, nós vimos pela manhã, Deus nos escolheu e depois Ele nos designou. Então, cada um de nós aqui, amados, cada um de nós, olha para a pessoa que está do seu lado. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi designado por Deus. Deus te escolheu, Deus te designou, e na sequência do versículo, Deus diz por que Ele te escolheu e te designou. Diz a palavra: eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Quando nós vimos pela manhã que quando nós entendemos esta chave, este segredo, a vitória chega definitivamente à nossa vida.
Porque quando você entende que você foi designado por Deus, você entende que você foi escolhido, que Deus colocou na tua vida uma missão, quando você entende isso, você começa a trabalhar neste sentido, obedecendo a Deus naquilo que Ele estabeleceu para a tua vida, diz a palavra, a fim de que tudo quanto perdirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Tudo aquilo que a gente quer, a gente recebe. Porque a gente está alinhado com a vontade de Deus. Nós estamos cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, amados, nós vimos pela manhã que Deus não nos elegeu porque previu que nós iríamos crer. Deus não olhou para você e disse, olha, você tem uma cara de crente. Não é? Tem gente que você passa na rua e aí pergunta, você é crente? Sou. Por quê? Não, porque você tem cara de crente. Não foi assim que Deus nos escolheu. Deus não te escolheu porque você tem cara de crente. Deus te escolheu para que você acreditasse. É diferente. Veja como é que diz a palavra. Ele não previu que nós iríamos crer. A fé na nossa vida não é a causa da nossa escolha, mas a consequência da escolha de Deus na nossa vida. Vejam o que diz em Atos 13:48, isso aconteceu com o povo de Deus lá atrás. Ele diz, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E é isso que acontece. Todos os eleitos de Deus estão perdidos à volta do mundo, quando ouvem a palavra de Deus, por terem ouvido de ovelha, por terem uma certa compreensão, uma certa familiaridade, porque já ouviram isto desde antes da fundação do mundo, aí eles recebem essa palavra, e porque recebem essa palavra, aí é que eles creem. Então diz assim, glorificavam a palavra do Senhor e creram, mas creram, diz a palavra, todos os que haviam sido destinados para a vida. Então existem alguns que não vão crer. Mas nós cremos. Então diga aí no teu lugar, glória a Deus, porque eu creio. Deus não nos elegeu porque viu na nossa vida boas obras. Nós fomos eleitos para boas obras. E não por causa delas. Muitas pessoas pensam que, olha, se eu fizer muita boa obra, eu vou ser salvo. Existem algumas religiões que pensam que as obras nos levam para o céu. Nós já estudamos anteriormente, inclusive no livro de Apocalipse, que quem nos leva para o céu é Jesus Cristo. E só Ele pode fazer isso. Mas e aquilo que eu fiz de bom? Isso vai te acompanhar. Isso não faz você ir para o céu, isso te acompanha. Quem faz você ir para o céu foi Jesus Cristo, que Ele já fez isso há muito tempo, desde antes da fundação do mundo. Então nós fomos eleitos para boas obras, e não por causa das boas obras. Isso confirma em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, até aquilo que nós precisamos fazer aqui na terra já foi preparado por Deus. Então, se você está aqui esta noite, se você tem um desejo no teu coração, se você tem, arde no teu coração um chamado para fazer a obra de Deus, isso já está preparado para você. E não foi preparado por mim, foi preparado por Deus. E disso de antemão. Então, amados, pela manhã nós vimos que o amor de Deus por seu povo é um amor paciente. Deus é benigno. O amor de Deus por seu povo é um amor contínuo. Tanto que nós vimos que Ele não disse, eu vos amei. Isso não foi do passado. Ele não disse, eu vos amo, não é a coisa do presente. Nós lemos na palavra, eu vos tenho amado. E eu falei pela manhã, você pode estar certo. Se você acordar amanhã, você
pode estar certo que Deus tem essa palavra para você. Se Deus, porque nós não temos um corpo para diante de Deus, para ver a face de Deus. Para a gente ver a face de Deus, a gente precisa ter um corpo glorificado. Mas se nós tivéssemos um corpo glorificado e amanhã a gente acordasse assim, de manhã, debaixo daquele lençolzinho, aí você tira o lençolzinho, acorda assim com a claridade do dia, e aí você vê Deus em pé ali, você vai ouvir Deus falar assim: eu vos tenho amado. Terça-feira, você vai ouvir Deus falar: eu vos tenho amado. O amor de Deus é contínuo. Digo, o amor de Deus é contínuo. O amor de Deus nunca cessou. O amor de Deus pela tua vida nunca vai cessar. O profeta Jeremias diz em Jeremias 31:3, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Não foi você que veio para Deus. Deus é que te atraiu para Ele. Você não está aqui na igreja hoje porque você quis vir. Deus é que te trouxe. E nós cremos nisso. Porque Deus é que atrai. Deus é que traz. Deus é que tem um magnetismo. Mas o que vemos no livro de Malaquias, amados, é que o amor de Deus sempre foi colocado em dúvida. Naquele momento foi colocado em dúvida. Nos dias de hoje, o amor de Deus também é colocado em dúvida. A época, a vida de Malaquias, no momento em que Malaquias vivia, havia uma coisa chamada insensibilidade ao amor de Deus. Na verdade, a raiz do pecado do povo é a insensibilidade ao amor de Deus. Quando a palavra de Deus diz que o amor de muito se esfriará, e a gente vive isso de uma forma bastante clara nos nossos dias. Porque quanto mais cresce a violência, mais diminui o amor. Quanto mais se desvaloriza a vida humana, mais você vê que o amor está se esfriando, esfriando, esfriando. Quanto mais as pessoas passam diante de situações e fazem vista grossa, é porque o amor está faltando a uma insensibilidade. A insensibilidade produz dúvida. A insensibilidade produz impiedade. E a insensibilidade produz uma coisa chamada relaxamento moral. Por isso, aquele povo, como muitos hoje, deixaram de ver a providência divina. Deixaram de ouvir a palavra de Deus. Eles foram disciplinados, como muitos têm sido disciplinados, mas eles não conseguem ver isso como o amor de um pai que corrige o seu filho. Eles viram isso como se fosse uma injustiça da parte de Deus. Muitas pessoas acham que Deus não lhes pode corrigir, Deus não lhes pode chamar a atenção, é uma injustiça, só porque eu estou um errozinho besta desse. Amados, o pecado sempre encontrará uma porta aberta aonde o amor de Deus é colocado em dúvida. Nós vimos pela manhã que o inimigo ele é especialista em colocar dúvida com relação à palavra de Deus. Nós citamos o caso de Eva. Eva teve sutilmente uma visita do inimigo e tudo aconteceu, e hoje o pecado ele acampa no mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus foi colocada em dúvida. E uma pessoa aceitou essa artimanha do inimigo e caiu. Então o pecado, ele vai sempre encontrar uma porta aberta quando houver dúvida.
à época havia ingratidão ao amor de Deus. Apesar de Deus declarar diversas vezes através dos seus profetas, apesar de Deus evidenciar o seu amor para o povo, apesar de Israel, do povo de Deus, ver muitas vezes Deus manifestar, Deus destruir os seus inimigos, Deus providenciar aquilo que eles necessitavam, mesmo assim, eles ainda perguntaram: em que nos tem amado? A ingratidão tem os olhos fechados para a benevolência. A ingratidão tem os olhos fechados para aqueles que fazem o bem. O ingrato, amados, ele jamais vai achar que ele foi abençoado por alguém. O ingrato, ele acha que o bem que ele recebe é obrigação daqueles que fazem o bem para ele. Então o povo de Deus, ele vivia dessa forma. Ele achava que Deus, aquilo que Deus fazia, não fazia mais do que a sua obrigação. Eles achavam certo que Deus repreendesse a Edom, mas achavam injusto que Deus os repreendesse. É sempre mais cômodo apelar para o juízo divino contra os outros do que receber de Deus uma orientação, uma advertência. Terceiro ponto, o julgamento solene de Deus. Diz em Malaquias, no capítulo 1, versículos 3 e 4, porém, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então por que este povo, e por que Esaú foi citado? Por que Esaú foi rejeitado? Amados, Esaú não dava valor às coisas espirituais. Ele preferia satisfazer o seu apetite a dar importância às coisas de Deus. Toda a história que se seguiu na sua descendência, na descendência de Esaú. E quem era Esaú? Esaú era o irmão de Jacó, o primogênito, né? Aquele que, de uma forma interessante, Jacó enganou. Ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E toda a história de Esaú, a sua subsequente descendência, se explica pelo sistema de valores que ele tinha. Aquilo que Esaú valorizava. E Esaú era impuro e profano. Veja só o que diz em Hebreus, no capítulo 12, versículos 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, diz a palavra, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Deus não via na vida de Esaú arrependimento. Embora, diz ao final do versículo, com lágrimas o tivesse buscado. Então, como é que era Esaú? Esaú era um homem entregue à impiedade e à perversão. Ou seja, profano e impuro. Ele desprezava as coisas de Deus. Por isso, ele era uma pessoa teatral, superficial. Ele era capaz de chorar, querendo a bênção, mas ele não tinha no seu coração nenhum tipo de arrependimento, nem tampouco sinceridade. Então, Esaú gerou uma descendência que nós lemos na palavra, que são os edomitas, o povo de Edom.
Por isso que cita Edom e cita Esaú. E quem eram os edomitas? Eram os descendentes de Esaú, nós vimos. Mas esse pessoal, eles eram contra o povo de Deus. Os edomitas não deixaram Israel passar pelo seu território. Eles perseguiram o povo de Deus. Os descendentes de Esaú associaram-se com a Babilônia para matar o povo de Deus. Eles se juntaram aos caldeus para saquear Jerusalém. Eles olhavam para o povo de Deus com prazer por causa da calamidade que eles viviam. No Salmo 137, no versículo 7, diz a palavra: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, assim que eles ficavam. Eles chegavam, o pessoal da Babilônia, lá, ó, povo de Deus, vai ali. Eles diziam, arrasai, acaba com eles, mata. Vai até os fundamentos. Então eles paravam nas encruzilhadas para matar aquele povo que tentava fugir da Babilônia. Eles pegavam os fugitivos e entregavam para os babilônicos. 70 anos depois que Jerusalém caiu nas mãos da Babilônia, isso com a ajuda dos edomitas, um povo chamado Nabateu, que eles eram conhecidos como os invasores do deserto, varreram o território edomita. Eles perderam tudo. Por isso que Deus, nós lemos anteriormente, Deus entregou os montes, entregou a desolação, e eles tiveram que fugir, sabe para onde? Para o deserto do Negueb. Então, os descendentes de Esaú, os edomitas, nunca foram restaurados. Ainda que Edom quisesse reconstruir a sua cidade, e eles falaram isso, olha, eu não preciso de Deus para reconstruir a minha cidade. Eu vou reconstruir. Mas aí o que Deus falou, eles vão reconstruir, mas eu vou destruir. Deus não permitiria que eles se edificassem. No quarto ponto, nós vemos que Malaquias mostra a grandeza universal de Deus. E com ele nós finalizamos. Amados, Deus não age apenas na vida do seu povo. Deus não age apenas na sua igreja. Deus não se limita a um prédio. Deus não é propriedade da igreja, como muitos acham. Existem pessoas que acham que Deus só age aqui na minha igreja. Não, Deus só age porque aqui a gente tem lenço ungido, a gente tem uma toalha suada, Deus age aqui porque a gente tem água, Deus age aqui porque a gente tem óleo ungido. Deus age onde Ele quer agir, dentro da igreja, fora da igreja, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Então a soberania de Deus, ela não se limita ao seu povo. Deus é soberano, Ele é o Rei do universo, Ele é o Senhor do Senhor, Ele é Rei de reis, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, Ele age em todos os lugares. Se o povo de Deus parasse para pensar, eles veriam como Deus é maravilhoso. Se o povo de Deus, naquela época, parasse para pensar, eles veriam como Deus fora maravilhoso com eles. Como Deus fez, como Deus se manifestou. Isso era um contraste claro com as experiências que eles tinham e que as nações inimigas tinham. Então, amados, chegamos ao final da mensagem dizendo à igreja que o povo do Senhor precisa ver e anunciar a grandeza de Deus. Nós temos que parar de nos preocupar com detalhes que não vão nos levar a lugar algum. Porque hoje, sabe o que acontece?
povo de Deus está preocupado com coisas tão mínimas, tão ínfimas e tão insignificantes, mas eles estão travados naquilo como se isso fosse algo intransponível. Se o povo de Deus parar para pensar que nós fomos escolhidos por Deus, que nós fomos designados por Deus, amados, ninguém, por mais poderoso que fosse, poderia barrar o avanço do povo de Deus nessa terra. Então Deus nos escolheu para isso, para que a gente proclame ao mundo que Ele é soberano, que Ele é o Senhor dos senhores. Diz em Isaías, no capítulo 43, no versículo 10, para finalizarmos: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Só há um Deus. Esta igreja só conhece um Deus, o soberano Senhor, Jesus Cristo. Diante desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Deus seja louvado. Este é o nosso Deus. Este é o Deus dessa igreja. Por isso eu quero te dizer, você foi escolhido por esse Deus. Você não foi escolhido por homens. Você não foi designado por homens. Você foi escolhido por Deus. Você foi designado por Deus. E o que tem para a tua vida hoje é uma vida frutífera. Deus está te dizendo esta noite, vá, desfruto, e o teu fruto permanecerá. Assim vai ser na tua vida. Porque assim disse o Senhor. Deus te falou esta noite, Deus falou à igreja. Assim seja na nossa vida. Em nome de Jesus, amados. Nós fomos criados por Deus, separados por Deus e designados por Deus para frutificar a 100 por 1, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos nos despedir. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o altar, vamos nos despedir. Deus amado e bendito, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia tão especial. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse movimento em que todos nós estamos nos envolvendo. Como nós vimos pela manhã, Deus, nós estamos participando da última reforma protestante. E nós queremos, Deus, ser usados como instrumentos. Nós sabemos, ó Deus, que existe uma vitória estabelecida na nossa vida. E nós recebemos essa vitória. Nós vamos avançar, crendo, Senhor, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. E Deus, quando cremos nisso, não há nada que nos impeça, Senhor, avançar. Por isso, Deus, eu declaro uma semana extremamente abençoada. Eu declaro, Senhor, na vida do teu povo, a provisão, o milagre necessário, a necessidade suprida. Sairemos daqui, Senhor, para viver uma semana vitoriosa. E te louvamos, Deus, porque o teu amor, a tua graça e as doces consolações do teu Espírito são eternas e permanentes na nossa vida. E se você crê nessa palavra, se você recebeu essa palavra, diga amém. Glória a Deus.